Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, nós queremos hoje dar início a uma série de vídeos que estarão comentando sobre a nossa revista da Escola Dominical, editada pela CPAD. Na ocasião desse trimestre, nós estaremos estudando esta lição que trata como título maior a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. E nesta lição muito interessante, lição comentada pelo pastor Josué Gonçalves, que é escritor, conferencista, comentarista de lições bíblicas adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é membro também da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Nós estamos começando essa série de vídeos na lição número 3, para que os irmãos possam acompanhar, até porque já tivemos a lição número 1 e número 2, mas nós estaremos posteriormente, para fins de registro, deixando esses vídeos gravados. Então, queremos aqui dizer aos irmãos que o propósito desse vídeo é nós alargarmos, vamos dizer assim, o que nós já temos feito. Há aproximadamente 5 anos que nós fazemos esse comentário todos os domingos, de 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Farol FM, aqui em Maceió, Alagoas. Então, era um sonho nosso reproduzir esse comentário não somente no áudio, como nós temos no rádio, mas também em imagem. E estender isso não só para a capital Maceió, como para todo o estado de Alagoas, para todo o Brasil e para todo o mundo. Nossa proposta é, além de analisarmos a lição como um todo, nós fazemos a mesma proposta do rádio, criarmos tópicos dentro do, observando, claro, e respeitando o título da lição, criarmos tópicos que possam enriquecer a sua exposição. Então, para você que é professor de escola dominical e para você que é um estudioso da lição, vai aí algumas dicas à parte, um olhar diferente, uma perspectiva diferente, e de repente o acréscimo aí de alguma experiência. Então, nós estamos iniciando hoje esse vídeo. Quero aproveitar e fazer alguns agradecimentos, como a Assembleia de Deus no estado de Alagoas, da qual sou pastor, dirijo a congregação do Pinheiro, na nossa capital. Agradecer a minha família, a minha esposa, a irmã Deilda, a minha filha Xênia, meu filho Bruno, minha filha Karine, que está aqui conosco. Agradecer aqui muito carinhosamente a equipe de filmagem do Pinheiro, que também mantém a página AD Pinheiro no ar. Agradecer aqui ao diácono Divanilton, ao Saulo, a Milena e a Karine, minha filha, que está também aqui indiretamente também dando o seu suporte. Então, muito obrigado a todos, a todos que têm apoiado esse projeto, e deixar muito claro que toda esta programação, toda esta edição de vídeo, tudo isso é de inteira responsabilidade minha, pessoal, e agradecer o apoio de todos. Espero que os irmãos gostem desse vídeo, que os irmãos compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, e se inscrevam também nesse canal. Então, muito bem, hoje nós vamos estar estudando a terceira lição, que trata da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Olha, irmãos, todo o debate dessa lição gira em torno da carta aos Hebreus, uma carta anônima. Nós não sabemos quem a escreveu, mas eu digo sempre que não importa quem escreveu, importa quem inspirou esta carta. Não importa quem a escreveu, mas importa quem mandou escrever, que foi Deus. O Espírito Santo inspirou, quem mandou foi Deus escrever. E não importa quem escreveu, importa quem reconheceu esta carta, e a igreja sempre reconheceu esta carta como
uma carta inspirada pelo Espírito Santo. E é dentro desta carta que nós vamos discutir essa questão da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então, na nossa lição, nós temos aqui a leitura do texto, que eu quero fazê-la, não é? Até porque ela é a base maior. Então está escrito aqui na nossa lição, a leitura bíblica em classe que se encontra em Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 19. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muito bem. Hebreus capítulo 3, versículo 3 é o texto áureo da nossa lição que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E nossa verdade prática nos diz: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi um dono, ou foi o dono. Então, queridos, nós queremos aqui compartilhar com os irmãos 10 tópicos que envolvem, o teor completo desta lição, porque ela trata, no seu primeiro ponto, que Cristo é superior a Moisés porque a sua tarefa foi superior. Que Cristo foi superior a Moisés porque a sua autoridade foi superior. Que Cristo foi superior a Moisés, no terceiro ponto, porque teve um discurso superior. Obviamente que o autor ele se restringe por causa do espaço e do tempo, e nós podemos ampliar e compartilhar mais algumas coisas em que percebemos biblicamente que Jesus é superior a Moisés em muitas outras coisas. Então eu queria, em primeiro lugar, colocar aqui que Jesus é superior a Moisés
em essência. Moisés era homem, e como homem, estava também debaixo do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus se lembra da nossa estrutura e Ele a considera, porque nós somos pó. Não é? E Moisés não é um homem diferente. A Bíblia, falando de Elias, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E que, orando novamente, a chuva voltou a cair sobre a terra. Então, Moisés, como Abraão, Isaque, Jacó, José e todos os patriarcas, ele foi também alguém sujeito às mesmas paixões, humano. Não é? Então, apesar de ser um grande profeta no Antigo Testamento, né, diz que não se levantou profeta como Moisés, não é? Fora Jesus, claro, né? Mas um homem respeitadíssimo, né, pelo judaísmo, né, pelas religiões, né? Um homem respeitado. Mas a essência dele, ele é homem. E Jesus é homem-Deus. Deus, homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele vem à Terra, mas ele de vez em quando ele se refere a que ele quer voltar até aquela glória junto com o Pai que ele tinha no princípio. Então, Jesus é o Filho de Deus que desceu à Terra, se vestiu desse tabernáculo, como costuma dizer um amigo meu, se vestiu desse caixote de areia, não é? E provou aquilo que os homens provam, em matéria de ser tentado, né? Em matéria de chorar, de sofrer, de ter sede, de ter fome, não é? E como nós somos tentados, em tudo ele foi tentado, porém, como a Bíblia diz, sem pecado. Então Jesus é superior em essência, porque ele é Deus, o Deus encarnado. Ele é Filho de Deus. Por algumas ocasiões nós vamos ver, como no batismo de Jesus e no Monte da Transfiguração, quando ouve-se uma voz do céu, o Senhor dizendo: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem me comprazo, ou em quem me alegro. Então Jesus é superior em essência. Ele é homem, mas ele é Deus. Apesar dele ter, não é, se auto-revelado, ter se auto-manifestado, e ter se auto-concedido, e ter se auto-humilhado. Ninguém humilhou Jesus, mas ele resolveu a si mesmo se humilhar. Mas ele era Deus. Ele disse que ninguém tirava a sua vida, mas ele voluntariamente estava dando. Então, em essência, Jesus é superior a Moisés. Moisés é homem, um homem como nós, mas Jesus é Deus. Em segundo lugar, Jesus é superior a Moisés em intimidade com o Pai. Nós vamos ver aqui em João 17, 24, e eu faço questão de ler esses textos com vocês. João 17, 24, esse João, aquele apóstolo que deitava no peito de Jesus. E ele narra algo que está com exclusividade em seu livro, que é aquela oração sacerdotal de Jesus, não é? João 17, aqui a partir do versículo 24, ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus vai mencionar aqui, né, que ele sempre esteve com o Pai. Ele sempre esteve nos céus, desfrutando de toda a glória, né? A Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Então, no princípio da criação, Jesus já estava, não é? Então, queridos, ele priva de intimidade. Nós temos aí o que denominamos de mistério da Santíssima Trindade, não é? Que é
esta unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um único Deus. Não é? Então, não há nada que o Filho faça que o Pai não corrobore, não há nada que o Espírito Santo faça que o Pai não corrobore, não há nada que o Pai faça que o Espírito Santo e Jesus não corrobore e não estejam intimamente ligados. Um dos discípulos de Jesus disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então não tem diferença, porque nós somos um único Deus. Então Jesus é superior em intimidade. Em terceiro lugar, superior, queridos, em sua missão. Jesus é tido como rei, como sacerdote e como profeta. Não é? Você vê Moisés era tido como um sacerdote e como um profeta também, mas não como rei. Não é? E outros. Não é? Nós temos Samuel. Samuel foi um sacerdote, foi um juiz, foi um profeta, mas não foi um rei. Não é? Então, Jesus, ele nessas 3 posições, não é? Ele executa todas as missões que nós vemos figuradamente no Antigo Testamento, com os reis, com os sacerdotes e com os profetas. Né? Sua missão é muito maior. Moisés tira o povo do Egito para Canaã, mas Jesus veio tirar os homens do mundo de pecado, desse sistema mundano de pecado, para nos conduzir para o céu. Moisés, não é? Ele media, não é? Ele administra os sacrifícios que são feitos com animais. Animais são mortos para que o sangue, o pecado das pessoas sejam purificados. Seja o pecado do sacerdote, o pecado do sumo sacerdote, o pecado do povo, o pecado de uma só pessoa. Mas Jesus, ele não só é, não é? Ele não só é o sacrifício, mas ele é o sumo sacerdote por excelência. Né? Então Jesus oferece o seu próprio sangue em favor da humanidade. Então, em missão, Jesus é maior do que Moisés. Né? Moisés é um legislador que cuida do povo, não é? Que vai administrando a situação do povo, não é? Mas Jesus é aquele que veio diretamente do Pai, não é? Recebe as instruções diretas do Pai e ele executa a sua missão. Então, a missão de Jesus é superior à missão de Moisés. A missão de Moisés, não é? Moisés termina a sua missão, não entra na terra prometida, não é? Mas Jesus entra nos céus. Eu creio que aquele salmo é bastante profético: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é superior em sua missão. Em quarto lugar, queridos, ele é superior em vocação. Vocação. Eu costumo dizer que vocação é a razão existencial das nossas vidas. Você não está realizado perfeitamente se você não executa a sua missão. Eu digo que nós nascemos não simplesmente para nascer, crescer e quando crescer casar e aí ter filhos, né, trabalhar, construir e tudo mais. Não, nós viemos para este mundo com uma missão. E se nós não realizamos esta missão, que é a nossa vocação, o nosso talento, a nossa razão existencial, não é, está comprometida. Quando eu digo razão existencial, eu quero dizer que sem a execução desse talento, sem a execução desta vocação, nós comprometemos a nossa razão existencial. Nossa razão de existir, ela perde todo o significado.
Então Jesus é preparado desde a fundação do mundo. Nós encontramos na Bíblia que quando o homem caiu, a promessa feita foi que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Porém, inimizade entre ti, dizia Deus à serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, queridos, já na queda do homem, não é, aparece ali então esta promessa de Deus de que se levantaria um redentor para a humanidade. E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus, não é, foi morto antes da fundação do mundo. Nós vamos ver isso em Apocalipse 3:8, e nós vamos ler aqui, que é muito importante, livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 8. Vejamos aqui. É Apocalipse 13, perdão. Apocalipse 13, versículo 8. Mais à frente. Vamos ver. Referência muito boa. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, queridos, olha esta vocação, preparada desde a fundação do mundo. Nós vamos ler em Lucas 2,39, também outra referência muito curiosa, que é quando Jesus é encontrado no templo, não é, lá, debatendo com os doutores, né? E Maria, preocupada, meu filho, nós já estávamos te procurando há tanto tempo, né? E aí, veja o que Jesus diz, não é, à sua mãe. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então Jesus, muito cedo, já descobria o seu talento e a sua vocação. Já entendia, não é, que esta era a sua vocação. Há um momento que Jesus está ensinando e que alguém chega e diz, olha, está lá fora sua mãe, seus irmãos. Ele diz, quem é a minha mãe e os meus irmãos? Senão aqueles, né, que ouvem a palavra de Deus, aqueles que escutam a palavra de Deus. Então, ele é superior, não é, em sua vocação. João, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus aparece, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, que coisa extraordinária. Jesus, ele está investido desta vocação, ele entende que esta é a sua missão. E aqui uma questão interessante. Esta é a sua missão e a sua missão absoluta. Nós vamos ver no ministério de Jesus que em um determinado momento vieram buscá-lo para fazê-lo rei. Mas ele se negou. Não é? Por quê? Porque Jesus sabia que esta não era a sua vocação. Ele é rei, rei eterno nos céus. Mas o seu reino não é um reino deste mundo. Então, quantos quiseram pegar Jesus para ser um líder revolucionário? Quantos quiseram pegar Jesus para fazê-lo rei? Quantos não quiseram negociar com Jesus? Mas, meu querido, eu digo para você, como uma aplicação prática, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, se você tem uma chamada de Deus na sua vida, fique na vocação que você foi chamado. Como dizia um certo pastor, no dia da minha ordenação ao ministério, ele disse, se alguém vier para lhe chamar para ser rei da Inglaterra, diga não, eu tenho uma missão. Então Jesus não se desvia dessa sua missão, mas ele continua, né? A sua vocação é muito superior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus enviado para esta missão. Ninguém consegue tirar Jesus dessa rota. Até mesmo Pedro,
um apóstolo amado, chega para Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. O Senhor vai se entregar, vai morrer. E Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas somente a dos homens. Então Jesus é superior em sua vocação. Em primeiro lugar, superior em essência, superior em intimidade para com o Pai, superior em sua missão, superior em sua vocação. Em quinto lugar, superior em palavra. Eu fico muito admirado a uma referência que eu acho muito bonita na Bíblia, né, que está em João 7, a partir aí do versículo 40, quando mandam prender Jesus. Alguns oficiais do templo mandam prender Jesus porque discordam do seu discurso. O discurso de Jesus é um discurso comprometedor e de repente os líderes religiosos vão perder o seu privilégio por causa desse discurso verdadeiro e genuíno de Jesus. E mandam os soldados prenderem Jesus. Quando os soldados chegam lá, Jesus está dando a palavra de ensino e eles assistem o sermão, o ensino até o final. No final, um olha para o outro e vai embora. E quando chegam lá no templo que perguntam: cadê o homem? Vocês não trouxeram o homem? Eles disseram: nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade de Deus é a sua palavra. Não é? Por isso que lá em João, capítulo 1, está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Logos, é a palavra, é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Você não vai ver aqui a palavra de Jesus e aqui Jesus. Você vai ver Jesus com a palavra como uma só coisa. Né? Não houve contradição nas palavras de Jesus. Né? Jesus, a Bíblia vai dizer em Mateus 7, 29, que ele não falava como os fariseus, mas ele falava com autoridade. A palavra de Jesus não era uma palavra revestida da hipocrisia farisaica, que era um procedimento de faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu faço. Os fariseus ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Jesus disse: vocês são hipócritas porque vocês coam mosquitos, mas engolem camelo. Vocês são como os sepulcros caiados, que por fora é tudo bonito, mas por dentro está cheio de ossada. Mas a palavra de Jesus era uma palavra com autoridade. Ninguém falou como ele falou. A palavra de Jesus era uma palavra tão real, tão autêntica, tão sincera, que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 2, que ele estava pregando em Cafarnaum em sua casa, e nem nos lugares junto às portas, janela, cabia. Foi preciso destelhar a casa, descer o paralítico até onde estava Jesus no meio da reunião. Muitas vezes, na praia, Jesus tinha que ter um barquinho à disposição, porque ele tinha que entrar no barco para ensinar as pessoas que estavam o ouvindo. Tamanho era o assédio da multidão em ouvir a sua palavra. Era uma palavra confrontadora. Não era esta palavra que nós ouvimos hoje por aí, palavra mamão com açúcar, um evangelho achocolatado, adocicado, um evangelho manco, aleijado, um evangelho adulterado. Não, o evangelho de Jesus era um evangelho autêntico. Então, o que ele vivia, ele pregava. O que ele pregava, ele vivia. Então, Jesus é superior em palavra. Quantas vezes Moisés não falhou em sua palavra? Né? Ele se dispõe a ir lá para tirar o povo do Egito, mas eu contei na minha Bíblia, pelo menos ali na jornada inicial, irmão, 7 vezes Moisés dando para trás.
Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Foi preciso Deus dizer, então providencia Arão. Arão vai ser a tua boca, não é? Para falar, não é? E vou usar a boca dele para falar em meu nome. Ah, Senhor, porque o Senhor me mandou, depois que eu fui lá a coisa piorou. Então, Moisés é humano. Nós falamos aqui no primeiro ponto que a essência dele é humana. Então Moisés, apesar, irmãos, não obstante constar na Bíblia que era o homem mais manso da terra, mas nós vamos ver Moisés, né, batendo com a vara na rocha excessivamente. Né? Ele se irritou, né? Quando ele desceu do monte, que ele veio com as tábuas de Deus e encontrou o povo embaixo nu, dançando, rodeando lá, né, aquele boi, aquele touro que eles criaram, né? Moisés pegou as pedras, irmãos, escritas pelo dedo de Deus e lançou no chão e quebrou tudo. Então, por muitas vezes, Moisés se irrita, Moisés sai do sério, vamos dizer assim, não é? E a tal ponto que ficou impedido de entrar na terra prometida. Nada sobrenatural, nada do outro mundo, nada que não aconteça nas melhores famílias. Nós nos irritamos, nós nos desequilibramos muitas vezes, não é? E nós dizemos coisas que não deveríamos dizer, e a nossa palavra oscila. Mas Jesus disse que o vosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então Jesus é superior em palavra. O centurião de Cafarnaum, no capítulo 7 de Lucas, quando ele manda um grupo de anciãos até Jesus e diz, digam a Jesus que venha na minha casa curar o meu servo que está enfermo. E aí ele manda os anciãos. De repente ele pensa bem, diz, não, vou mandar, e manda os amigos. Aí diz, olha, digam lá a Jesus que não precisa vir à minha casa. Diga a Jesus que diga uma só palavra, glória a Deus, e o meu criado sarará. Diga somente uma só palavra. Diga a Jesus que o mínimo dele pode fazer muito por mim. Que uma palavra de Jesus é suficiente para resolver a minha questão. Irmãos, quando esta palavra enviada pelo centurião chega em Jesus, Jesus diz assim, chama os discípulos e diz, digo-vos que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Uma palavra. A palavra de Jesus é superior. Nós vamos ver uma referência muito interessante que está, eu faço questão de ler, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, nós vamos ver algo muito interessante. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Olha, Jesus superior até a lei, não é? Jesus diz no versículo 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Era o que dizia a lei. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ouvistes, versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, queridos, Jesus, ele não se contrapõe à lei. Jesus não anula a lei, até porque ele veio para cumprir a lei. Mas Jesus reinterpreta a lei de forma mais nobre, não é? E eleva o nível da lei. Aí nós dizemos, mas como agora nós vamos conseguir cumprir? Se o homem não conseguiu cumprir a lei, não é? Porque a lei não era má. A lei era a expressão da santidade de Deus, da perfeição de Deus, do código moral de Deus. Agora, qual foi o grande problema? A nossa estrutura de pecado, a nossa inclinação, a nossa depravação
como homem caído, não é, nos impossibilitou de cumprir aquilo que Jesus veio e cumpriu perfeitamente. Não é? Então, Jesus é superior em palavra. Também, em sexto lugar, ele é superior na eficiência e eficácia do seu sacerdócio. E aqui eu preciso diferenciar eficiência de eficácia. Diz que eficiência é quando você faz tudo o que precisava ser feito. E eficácia é quando, além de fazer o que você precisava ser feito, o que você fez conquistou o objetivo total. A isso nós denominamos de eficácia. Então, queridos, a Bíblia diz em 1 de Pedro 2,22 que na sua boca nunca se achou engano. E quando Jesus está na cruz do Calvário, tempo final da sua vida aqui na terra, neste tabernáculo meramente humano, ele está na cruz e ele pronuncia algumas palavras na cruz. Mas creio que a palavra mais importante foi: Pai, tudo está consumado. Ele não está dizendo: Pai, eu estou esgotado. Ele está dizendo: Pai, a obra que me foi dada para fazer, eu cumpri em sua totalidade, com toda a eficiência necessária e com toda a eficácia necessária. Não ficou nada que precisasse ser feito. Pronto, Pai, tudo. A isso nós chamamos de propiciação. Tudo que o Senhor exigiu para te satisfazer, eu fiz. Jesus não colocou um anjo para morrer. Não é? Jesus não veio tirar o sangue do dedinho assim e ofertar por nós. Jesus deu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Eu disse ontem na igreja que a lança que entrou do lado de Jesus, eu acho que foi para tirar o restinho de sangue que tinha, e saiu sangue, e saiu água, e Jesus executou toda a obra. A cédula que era contra nós em suas ordenanças, a nossa dívida para com a lei, a Bíblia diz que ele cravou na cruz, não é? E pagou esta dívida. Então, queridos, Jesus nos justificou, Jesus nos santificou, Jesus nos libertou, Jesus nos lavou de todo pecado e nos deu uma tão grande salvação. Glória a Deus por isso. E Moisés nunca faria isso. Moisés tira o povo do Egito, mas tem muita dificuldade de tirar o Egito de dentro do povo. Essa tarefa não era de Moisés. Por quê, queridos? Porque ninguém consegue mudar ninguém. Se o Espírito Santo não opera dentro do homem, se esta palavra, que para nós é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, não é? Que ela toda é a palavra de Deus, não é? Se esta palavra dentro do seu coração, com a ação, vamos dizer, catalisadora, dinamizadora, transformadora do Espírito Santo, se esta ação não estiver dentro de você, você nunca muda e ninguém consegue mudar ninguém. Mas a obra de Jesus foi uma obra eficiente e uma obra eficaz. O homem só não é salvo se ele não quiser. Há um texto em Apocalipse que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está falando? Ele está falando para uma das igrejas da Ásia Menor, né? Mas esta palavra, ela é verdadeira para qualquer pessoa que ainda não permitiu que Jesus entrasse. Conta-se que existe um quadro que um famoso pintor colocou e tem uma porta e Jesus assim em pé batendo na porta, e a porta não tem trinco. E alguém diz: e o trinco da porta? Ele disse: não, o trinco está por dentro, né? Por dentro é que você abre para Jesus entrar. Mas Jesus não ficou devendo nada, né? Ele teve tanta autoridade na execução desta obra que ele vai no inferno e toma as chaves, não é, de Satanás. Alguém diz que Satanás não tem mais nem a chave
da porta da sua casa. Jesus toma. Ele foi eficiente e eficaz no seu sacerdócio. Aquilo que os animais faziam imperfeitamente, o homem pecador oferecendo animais pelo pecado dos outros, sangue derramado todo dia, não é? Porque o sangue que foi derramado hoje não valia para amanhã, nem para depois de amanhã. O sangue que cobriu o meu pecado nessa situação não servia para cobrir amanhã. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ofereceu um sacrifício único e um sacrifício suficiente. Jesus é superior em sétimo lugar, em autoridade. Jesus só disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fechou. E os gregos que entram em crise, os filósofos que entram em crise, os fariseus que entram em crise, os saduceus, não é, que entram em crise. Agora ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há palavra de maior autoridade. Jesus chega na ressurreição de Lázaro e ele diz a Marta: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem pode dizer isso? Não é? Então Jesus é superior em autoridade, né? Jesus é aquele que morre na cruz do Calvário. Ao terceiro dia é sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita de entre os mortos. E isso autentica, valida, corrobora, não é, todo o processo de salvação. Nenhum outro líder religioso pode dizer que morreu e ressuscitou. Todos eles estão sepultados. Mas o nosso Jesus, se você for a Jerusalém, lá no túmulo está escrito: não está mais aqui, porque já ressuscitou. Não é? Então, Jesus, com isso, tem autoridade. Quando ele ressuscita, que ele aparece aos seus discípulos, ele diz assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em oitavo lugar, estamos caminhando para o final, Jesus é superior no estabelecimento da aliança. A aliança que foi feita com Moisés foi uma aliança feita na pedra. A aliança que foi feita com Jesus foi uma aliança feita no coração. A antiga aliança, ela é celebrada com sangue de animais, mas a aliança de Jesus, né? Quando Paulo tomou o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Né? Na celebração da ceia, nós celebramos esta nova aliança. Uma aliança que agora fala mais do coração, uma aliança que não está na circuncisão do prepúcio, mas na circuncisão do coração. Uma aliança que não está na força da lei, mas está montada na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça que é favor imerecido. Tudo que Deus tem nos dado não é porque nós merecemos, mas é porque Ele mereceu, Ele pagou o preço, Ele viabilizou todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, esta aliança que em Moisés é uma aliança temporária, em Jesus ela é uma aliança eterna. Glória a Deus. Moisés foi sepultado, não é? Em nono lugar, mas Jesus ressuscitou, não é? Viviam o diabo contendendo para saber onde estava o corpo de Moisés sepultado, porque foi sepultado por Deus, apesar dos israelitas não saberem onde, mas foi sepultado. Mas o corpo de Jesus ressuscitou. Moisés opera, não é, no campo
das sombras. Moisés opera no campo das alegorias, da figura, do tipo. Mas Jesus é a realidade, o antítipo e o cumprimento de todas as coisas. Por isso que ele é superior a todas as coisas. Ao nosso Deus toda glória, ao nosso Senhor e Cristo Jesus toda adoração. Não é? Nós servimos a este Deus, um Deus todo-poderoso. Por isso que a igreja não se prostra diante de outros deuses. Não é? Ontem nós pregamos na igreja um texto muito bonito que está em Apocalipse, capítulo 5. Não é? Nós até queremos dizer aqui, se você quiser também assistir aos cultos na igreja AD Pinheiro, você pode entrar no site da igreja, www.adpinheiro.com.br. Você vai assistir os cultos de ensino na sexta-feira, cultos de departamentos às quartas-feiras, né? E domingo, culto da família no primeiro domingo, culto de missões no segundo, e assim nós temos vários cultos. E ontem foi culto de missões e coube a mim trazer uma palavra, e eu li esta palavra muito inspiradora, que está escrita em Apocalipse 5, quando foi visto um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e um grande anjo brada: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Né? Mas um anjo se levanta e diz, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus, né? João chorava muito porque não via ninguém digno de abrir o livro, né? E aí um dos anciãos disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí no versículo 9 diz que os 24 anciãos, não é? Aqueles seres celestiais, né? Cantavam um novo cântico, não é? E diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A esse Jesus é que nós prestamos as nossas homenagens, nós nos dobramos diante dele e nós o temos como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Meu querido, que Deus te abençoe. Não é? Nós pedimos que, se você gostou deste vídeo, se achou ele edificante para a sua vida, você pode se inscrever neste canal, compartilhar e curtir esse vídeo, né? E você vai estar abençoando muitas vidas. Que Deus te abençoe. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima. Amém.